né? São 2 capítulos bem tranquilos, né? Até o capítulo 13 é um capítulo mais de leitura, com pequenas considerações, mas que, apesar de ser pequenas, essas considerações necessárias, né? Para o caminhar do nosso estudo, para que a gente vá entendendo e vai pegando a história, né? E colocando toda a história dentro de um contexto que precisa ser colocado, tá? Então vamos lá, capítulo 7, 7, tô doida, né? Elucidações. Então vamos lá. Espero que estejam com o livro. Quem não estiver, é só prestar atenção, porque a gente sempre faz a leitura no todo, né? Maurício me surpreendeu pensativa, sentada na varanda. Em que a menina Patrícia pensa tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das 3 amigas e terminei por interpelá-lo. Por que não fui para o educandário? É bom que pensa, medita para aprender. Você é muito adulta com seus 19 anos. É mais responsável que muitos idosos por aqui. Achamos melhor você ter vindo para cá. Você tem muitos conhecimentos. O educandário lhe pareceria uma escolinha para infantes. Então vejam bem, né? Por que Patrícia foi direto para uma ala, né, mais adulta da colônia? Porque Patrícia tinha, né, o entendimento e o equilíbrio para ela estar onde ela estava, né? A gente, quando desencarna, vai para uma colônia por afinidade, é certo. Mas a gente sabe também que para a gente usufruir, né, de determinadas alas da colônia, ou seja, onde vamos permanecer, depende do nosso equilíbrio. Se eu chego desequilibrada, precisando de reparos, de atenção psicológica, provavelmente eu vou ficar no hospital, numa das alas hospitalares, né? Então, quanto mais equilíbrio e entendimento eu tenho, determina para onde a ala dentro da colônia que eu vou. A colônia, então, eu vou por afinidade. E a ala de dentro da colônia, de acordo com o equilíbrio e o entendimento. Sofre-se ao desencarnar por não ter conhecimento do plano espiritual? Nem todos sofrem por não ter conhecimentos espíritas ou do plano espiritual. Conhecimentos só facilitam a adaptação, mas a falta desses conhecimentos, da crença, da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado e até mesmo para os desencarnados que perderam o ente querido. Então, olha aí, né, a importância de uma educação espiritual enquanto nós estamos aqui na matéria. Por quê? Porque além de nos facilitar a vida do outro lado, né, na questão de adaptação, o nosso estado de perturbação será um estado minimizado ou quase nulo. Por isso a gente fala, né, que cada caso é um caso, depende muito do nosso ente desencarnado. Então é por isso que eu sempre falo para vocês que, como vocês conhecem muito bem o ente de vocês, vocês podem pelo menos chutar aí, né, do que o que ele estaria passando do outro lado, né? Será que ele está em dormência? Será que, pelo que eu conheço dele, pelas coisas que ele falava, que ele fazia, né? Então, pode estar dessa forma, né? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Então, por isso é muito importante essa questão da educação espiritual, porque a educação espiritual, quando você chega além de te ensinar a viver desse lado, quando você chega na nossa origem, né? Porque quando a gente chega, a gente tem
A gente continua de onde paramos, né? Nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, o recobrar da consciência de tudo, ele não é de imediato, né? Então, a gente vai levando resquícios daqui, vai levando aquilo que a gente acreditava do outro lado, tá bom? Então, essa educação espiritual vai fazer, né, com que a gente tenha mais discernimento. Essa perturbação pode ser aumentada ou diminuída. Então, vamos lá. O que me diz do sofrimento dessas 3 amigas? Então, vamos prestar atenção nesse parágrafo, né? O egoísmo é um peso. Então, vamos acrescentar aí. Não só o egoísmo é um peso, né? Mas o ódio, a raiva, né? A soberba, tudo isso também é um peso, né? O perdão que não foi dado. Então, tudo isso é um peso. O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria, a ela ficam presos. Amélia sofreu. Não foi má, mas deixou de fazer o bem. Ou seja, embora ela não fez mal a ninguém, mas também não fez o bem. Ou seja, ela foi boa, mas não tinha méritos para um desencarne, né, com sofrimentos mais minimizados. Então, ela teve a oportunidade terrena e não o fez. Então, deixou de fazer. Primeiramente, olha que importante também, né? O bem a ela própria. Então, ela não fez o bem nem para ela e nem para o outro. O que é isso? É aquelas pessoas que ficam estagnadas, né? Eu não faço nada, eu fico na minha, eu fico quieta, mas também eu não ajudo, eu não me ajudo, porque isso também é muito importante, né? Então, é isso que ele vem dizer. O bem a ela própria, como se instruir, entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que aconteceu a ela sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Olha que interessante. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo fato de ser jovens. Não estando nada preparado para enfrentar a mudança com a desencarnação, repeliu-a. Seus erros lhe pesaram a consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser crianças e jovem na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender através do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Então, o que a gente tira de aprendizado nesse parágrafo, né? Embora nós todos ficamos achando, né? A maioria de nós achamos, é um bebezinho, é uma criancinha, né? Tá socorrido. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a forma que nós estamos na Terra, ela é temporária. Seja criança, seja jovem, adulto ou idoso, né? Porque essa é apenas uma passagem, né, da nossa evolução ou não diante da eternidade. Então, nós estamos aqui, se eu tenho 39 anos, se outros têm 40, têm 50, têm 60, isso é temporário. E essa é a nossa idade nessa encarnação. Mas nós já vivemos tantas outras quanto nos foram, né, dados aí como oportunidade. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte,
Às vezes um jovem desencarna hoje, não, ele é jovem, né? As pessoas têm mania de falar assim, ele é jovem, ele não tem quase pecado nenhum. Mas a gente não pode esquecer jamais, né, que quando o espírito chega à Terra, ele é um espírito que já vivenciou outras vidas, ele é um espírito aí que está chegando também, assim como nós, para reparar, para espiar, para aprender, para ajudar, né? Então vai depender muito de determinadas condutas, até mesmo com os jovens, né? Ana, mas e as crianças, né? As crianças da mesma forma. Por quê? Lembra que eu disse para vocês, né? Quanto mais novo o espírito volta para casa, mais próximo da penúltima reencarnação eles estão, né? Então tem uma certa facilidade de recobrar aí, né? Essa consciência de uma vida passada. Então, lógico que a gente continua de onde parou, mas existem aqueles que chegam e retomam a consciência e voltam a fazer as mesmas coisas ruins de sempre? Tem aqueles que ficam lá na forma infantil, mas a forma infantil de nada vale, né? Porque são fases, o que importa é o espírito em si, né? Então é isso que esse parágrafo vem nos dizer, que a questão de idade não influencia, nem sempre vai influenciar. E essa última questão, né, que os socorristas, eles sempre dedicam a máxima atenção, tanto para jovens, quanto para criança, quanto para idoso, quanto para meia-idade, não importa. O que importa é se você, né, além do merecimento, está receptivo para receber essa ajuda. Porque às vezes você vai ajudar uma pessoa, né? E você achando que está ajudando, para ela você está atrapalhando, né? Então o que aconteceu aí? Essa pessoa não tem o determinado entendimento que ela precisa ter acerca daquela mão estendida. Então olha o que ele fala aqui. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender através do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Ou seja, eu estou estendendo a minha mão, eu estou oferecendo o meu auxílio. Se você não deseja o meu auxílio, quem sou eu para interferir na sua jornada, na sua caminhada, né? Então eu deixo você quieto, né, naquela circunstância que você se encontra, para que a própria vida, seja ela terrena ou espiritual, as próprias circunstâncias, as oportunidades sejam então criadas para que você, dentro dessas circunstâncias, aprenda. Aí vai depender, né? Se fulano vai sofrer demais, fulano vai sofrer, vai depender do tempo que vai levar para um determinado entendimento chegar. Deus e Jesus Cristo não querem isso de nós, viu? Aprender pelo sofrimento, porque Jesus Cristo, assim como eu o conheço e vocês o conhecem, Jesus Cristo, ele é amor e pura misericórdia. O que acontece é o seguinte, eles estão respeitando a nossa vontade. Se eu te estendo a minha mão e você ainda assim não deseja o meu auxílio, quem sou eu para interferir na sua vontade? Só que nós não podemos esquecer o seguinte, um ato, uma consequência. Se eu planto, eu colho. Se eu planto uma semente sadia, a tendência é que eu venha colher bons frutos. Se a semente plantada é uma semente doente, a tendência é eu colher frutos aí, então, né, no mínimo, também com deficiência, né? Então, um ato, uma consequência. Nós não somos obrigados a lançar nada, mas somos prisioneiros de nossas consequências, tá? Vamos continuar. Maurício suspirou, dando uma pausa e continuou.
Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou. Mas como acreditava que ia ficar no corpo dormindo, desejou ficar. Então olha aí, a Isa, né, o sofrimento dela maior foi o quê? Quando ela estava na Terra, a educação espiritual que ela tinha era de que quando ela desencarnasse, ela ia dormir, né? Ia acordar só lá no juízo final. Só que o que acontece? Quando a gente chega, abre os nossos olhos espirituais, a gente se enfrenta uma realidade, né, diferente daquilo ao qual a gente acreditava. E aí o que vai acontecer? A vontade dela, aquilo que ela acreditava, vai fazer com que se cumpra. Então, se ela acreditava que ela ia ficar dormindo, ela desejou e ficou. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta a todos. São muitos jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados doentes, sofrendo, este sente. Então, o que eu quero mais uma vez, né? Eles vêm mais uma vez aqui, batendo nessa mesma tecla. Vocês vejam bem o que ele disse aqui, né? Que embora a espiritualidade esteja trabalhando incessantemente, nem todos estão socorridos e amparados. Então, por isso que mais uma vez eu venho dizer a vocês, né? Quando chegar para vocês a notícia, não precisa ser através de mim nem do Roberto, de qualquer médium que seja. Outra através de um desdobramento que vocês visualizarem o ente. Eu sonhei com fulano, né? Estava assim, assim, assado. Quando vocês tiverem essa informação, fulano está socorrido e amparado, dê graças a Deus. Porque imagine, né, um ente tão querido nosso, desamparado, sofrendo aí, né, estando aí vulnerável a toda a energia negativa que existe. E mais uma vez, o nosso papel de ente querido, realmente ente querido deles, ou seja, nós precisamos fazer o nosso papel. Quanto mais se lastima, quanto mais pensa, né, no seu ente querido lá doente, né, mais você vai jogar para ele essa energia e ele vai captar o quê? Sofrimento. E aí é uma angústia, né? É uma angústia geral. Então, quando vocês pensarem assim, fulano sofreu demais no hospital, fulano, não pensem nisso. Embora seja, né, traumatizante para muitos, nós não podemos mudar o passado. Então, vamos avançar. Vamos continuar a nossa caminhada. É necessário nós continuarmos, nós nos equilibrarmos para poder jogar boas vibrações para nossos entes que estão lá em cima. Porque essa é a nossa arma. O que nós temos para levar em favor deles é essa, a prece, a oração em forma de conversa, a emanação de energia positiva. Então, quando vocês pensarem assim, eu tô pensando na minha mãe que morreu assim, assim, assado, vocês lembram disso aqui, né? Vocês lembram disso aqui. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados doentes, sofrendo, este sente. Estes têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Então, o que vai acontecer com eles também? Se eles demoram mais para recuperar, se eles estão aí pegando, né, trazendo os resquícios dessa doença, mais tempo eles vão passar aonde? No hospital, porque eles estão ainda necessitando de muito apoio e de muito cuidado. Devem os encarnados pensar nos desencarnados sadios, felizes e desejar-lhes alegria.
Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles. Querem atendê-los, querem ir para perto deles. Então, olha aí, né? Já pensou? Socorrido e amparado, seu ente quer voltar para cá? Volta, né? Mas e aí, como é que vai fazer? Será que ele tem condições de permanecer por aqui? Será que ele permanecendo por aqui, o que vai trazer a ele? O que vai trazer ao ambiente familiar? Né? Não esqueça que corpo físico é diferente de corpo espiritual, né? Eles choram lá e eles aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Então, quando vocês ficarem falando aí, eu quero notícia de fulano, eu quero notícia, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tentem pensar, né, o que eu estou emanando ao meu ente. Será que às vezes eu ainda não tenho, não a notícia, porque às vezes a notícia pode nunca vir, mas eu não tenho aquela paz, né, interior, porque eu não estou dando a paz que o outro precisa, né? Então vamos fazer esse exercício reverso. Será que a minha conduta, o que a minha conduta está acarretando no outro? O que eu estou levando para o outro, né? Então isso é muito importante, a gente fazer essa análise, essa reflexão. E pensarmos que a gente querer para nós, querer que fica perto, querer que fica aqui, nada mais é como um ato de egoísmo. Eu sei que dói, eu sei que a perda física dói, né? Como eu sempre falo para vocês, eu sei, né, que dói na carne. Mas o que nós vamos fazer diante de uma situação que passou e diante do fator desencarne? O que nós podemos fazer a não ser prece e oração em forma de conversa? Nada. Por quê? Porque nós não vamos conseguir mudar essa situação. Então, quando a gente não pode mudar uma situação, a gente pensa, então, o que eu posso fazer para poder ajudar diante dessa situação? Né? Então a gente sabe que é a prece, que é a oração em forma de conversa, né? Ana, mas eu já fiz prece 1, 2 vezes, mas as 1, 2 vezes não é necessário. Pense no tamanho da sua angústia. O tamanho da sua angústia é o tamanho necessário de preces e oração que você precisa de fazer. E não só prece e oração para o seu ente desencarnado. Prece também para você. Porque às vezes o seu ente desencarnado está até bem do outro lado. Mas às vezes o que está perturbado é você. Então é você sentar e pedir a Deus que tenha de você misericórdia, que te dê força para poder suportar, né, essas provações que você precisa de passar. Então pensem bem nisso, tá? Às vezes aceitam a desencarnação, está tudo bem com eles, mas entram em crise todas as vezes que, em desespero, os encarnados chamam por eles. Depois ficam a lhes pedir favores. Não se deve pedir graça, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não fazê-los. Como no caso de Isa, ela não podendo, sentia-se infeliz. Mesmo se pudesse, não podemos pedir que façam a lição que nos cabe e nem que venham tomar nosso lugar nos bancos de provas. Ou seja, cada um de nós viemos com um tempo e com uma missão. Então, se o meu ente já desencarnou, né, eu não tenho que ficar pedindo para ele favor toda hora, não. Por quê? Porque eu também preciso ter o meu entendimento, o meu progresso, né? Então, eu também preciso aprender. Eu não posso querer com que o outro, né, sempre faça as coisas no meu lugar, tá? Senão não tinha o porquê de estarmos aqui. Era só a gente ficar quietinho por lá, né? Isa nem podia ajudar a si mesmo. E se estivesse apta a ajudar, se já tivesse conhecimentos, não poderia atender todos os pedidos.
Não é bom fazer o que compete aos outros. Então vamos lá, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e nem sempre vão fazer as coisas por nós, né? É assim como os nossos mentores. Mentores não decidem nada por nós. Eles apenas tentam nos colocar no melhor caminho, mas a decisão final é nossa, né? A intervenção dos instrutores do educandário, no caso de Isa, é muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar seus familiares à realidade, né? Então, a importância da aceitação dos familiares, né? Vamos acordar. Qual que é a realidade? Houve um desencarne. Dói, fere, mas o que nós podemos fazer diante do desencarne? Aceitar, prece e oração em forma de conversa. Então, olha a espiritualidade, né? Trabalhando lá e trabalhando aqui. Trabalhando aqui para tentar melhorar lá. Os orientadores do plano espiritual fazem muito essa ajuda, pensando nos seus pupilos. Observe, Patrícia, que Isa, sendo boa, sofreu pela falta de compreensão do entendimento da desencarnação. Algo tão comum para todos. Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada aqui. Você não é privilegiada. Aqui está por afinidade. É pura de coração. E não é por ter sido espírita. Os espíritas normalmente estão entre aqueles aos quais muito foi dado e a quem muito será pedido. Os que deram valor ao que receberam terão em abundância. Se não fosse boa e sem erros, sua desencarnação não teria sido como foi. Se você, Patrícia, não fosse boa, poderia ter sido uma dirigente de um centro espírita que não viria como veio. Está aqui porque você fez por merecer. Então, olha aqui, né? O que ele está querendo nos dizer aqui nesse parágrafo, né? Religião ou doutrina, pouco importa. Se é um dirigente de uma casa espírita, se é um padre, seja lá um pastor, seja lá o que for, o que vai contar são as nossas ações. Nós vamos levar a nossa malinha, né? E ali dentro vai estar nossas boas e más ações. Então, nós vamos ver o que vai pesar mais. Então, é isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque tem muita gente dentro de casa espírita, dentro de templo, dentro de igreja, que está lá dentro, mas está fazendo tudo errado. Está lá dentro, mas não é conhecedor da palavra de Deus, né? E se é conhecedor, não tenta colocar em prática aquilo que lhe é passado. Então, não importa onde você esteja, importa é as suas ações diante da realidade em que você se encontra. Então, é isso que vai pesar, é isso que vai fazer a diferença. Você não sentiu o que Isa sentiu porque era o ambiente de seus familiares e de compreensão. Todos buscam no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá condições de não se perturbar e assim ajudar você. Veja sua mãe, em vez de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe ou leva ao cemitério. Pensa e manda-as, né? Então, o que é isso, né? É as nossas cartas que eu já ensinei, são as nossas flores, né? Então, toda vez que a saudade apertar, vai lá e escreve uma cartinha, mas com muito cuidado com o que escreve, né? Não vamos colocar coisas negativas para os nossos entes, não. Vamos tentar ajudá-los, levar para eles aquela palavra que nós gostaríamos de ouvir do outro lado, né? Desencarne recente, palavras edificantes, que fortaleça, que os ajudem psicologicamente a enfrentar o que eles estão aí passando de momento, né? E aqueles que já estão desencarnados há mais tempo, que eu sinto, né, que estão bem, ou sei que estão bem, né? Eu também emanar a eles, levar as cartinhas, emanar as flores, né? E o que é essa questão de mandar as flores? Eu te pedi para plasmar. Seu pai, na sua desencarnação, lhe deu estímulo e sustentação psicológica, né? Deu a prece e a oração em forma de conversa. Maurício silenciou. Sim, era verdade. Meu pai me sustentava. Recebia diariamente seus recados e orações.
Patrícia, alegre-se, a vida é linda, seja feliz. Estamos bem. Não se preocupe conosco. Faça o que os amigos lhe têm orientado, etc, etc. Sempre obedeci meus pais. Achava e acho meu pai o máximo, prudente e sábio, e segui agora suas orientações. Maurício quer trabalhar, e o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimento do plano espiritual, você irá fazer. Este curso é realizado de 2 modos, num período maior para os que não têm conhecimento do plano espiritual e em período menor para os que têm conhecimento. Você fará o de período mais curto, irá gostar muito. Mas, enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, Ciências e Matemática, como também lecionava para os infantes. Quer lecionar? Dar aulas? E ela fica surpresa, né? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe tudo? Quem era analfabeto encarnado desencarna e continua sendo. Então, olha lá, né? Já me foi perguntado muito aqui essa questão. Ana, você fala das cartas, mas minha mãe era analfabeta, né? Então, o que a gente precisa pensar? E eu já disse isso aqui outra vez. Primeiro, né? A gente continua de onde paramos, mas se o nosso ente querido ou nós chegamos lá analfabetos, nós temos em nossa volta o quê? Os nossos mentores, aqueles que estão ali nos auxiliando. Alguém vai ler pra gente, né? E se a gente... o máximo que pode acontecer é o seguinte, a pessoa aprender primeiro para depois ler, mas isso é muito raro, né? Geralmente quando chega uma carta e tem uma pessoa ainda não aprendeu, né? Ou não recobrou a consciência de como ler, né? Lógico que vai ter alguém que o fará. E ele será encaminhado para que ele comece a estudar e a aprender. E muitos nesse processo de aprendizagem costumam retomar, né, a consciência eu já fiz isso antes, né? E aí então se recobra a consciência de uma vida passada, né? Mas cada caso aí, né, continua sendo então um caso. Se em outras encarnações passadas sabia, não recorda quando desencarna, nem sempre. Por isso a gente fala, né, gente? Cada caso, um caso. Se em outras encarnações teve conhecimentos e na última foi analfabeto, poderá recordar, mas essa lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Então, precisando de equilíbrio, né? Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só recordam o passado para o entendimento, para aprendizado ou para realizar uma tarefa. Os que precisam recordar vão a departamentos próprios. Lá, os trabalhadores do local analisam e, se for realmente um bem, ajudam-nos a recordar. Aqui na colônia, estes irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Há uma ala na escola onde os analfabetos que desencarnam adultos aprendem a ler e escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizando-os, enquanto esperam o início do curso. Ensinará só os adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário. Necessitam de muitos conhecimentos, porque professores para eles são exemplos. São aqueles que resolvem todos os seus problemas. Para adulto, o conhecimento é dividido em matérias e você os ensinará muito bem a ler e escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e fiquei a pensar. Recordei que papai sempre nos dizia sobre o saber. O saber que a maioria dos homens e espíritos tem como fim deveria ser como meio para que o homem possa evoluir até sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos saber ler, mas o saber facilita.
Assim também o saber não realiza o homem espiritualmente, mas sim lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança, né? Então, a nossa educação espiritual, né, nos abre um leque aí para que a gente possa pelo menos partir da compreensão, e isso nos ajuda muito, né? Então a gente tem que ter uma educação espiritual para a gente, quando a gente chegar do outro lado, primeiro para a gente poder fazer uma reforma íntima, né? Das nossas ações e evoluir, né? Lembram, né? O nosso caminhar ele tem que ser edificante, né? E quando a gente chega do outro lado, facilitar alguma coisa. Pelo menos eu não cheguei aqui cru. Eu sei que acontece, as coisas vão acontecendo assim, 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 assado. Né? Então eu vou prestando atenção, né? Vou vendo ali onde vou sendo inserido, vou fazendo as minhas perguntas, né? Vou chegando devagarzinho para a gente poder, então, minimizar muito mais o nosso estado perturbatório. Isso é muito importante. Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria. E fiquei muito feliz em poder repartir, desde já, os poucos conhecimentos que possuía com outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos. Então, assim a gente encerra, né, o capítulo 12. Vamos para o capítulo 13. No capítulo 13, Patrícia começa a nos relatar sobre a escola. 2 dias depois, Maurício veio me buscar para me levar à escola. Ela está situada numa área enorme. Encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que faz quando desencarnado. Mas pouco sabia o que vinha a ser este aprendizado. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias. São sempre grandes e acolhedoras. Aqui descrevo a da colônia São Sebastião, é linda. Está numa área com vários prédios. É repartida em alas, designada por letras. O objetivo é bem claro. Deveria ser o mesmo sempre em todos os planos, instruir. Na escola, há cursos de conhecimento, mas o principal ensino é o evangelho, a moral cristã. Então vejam bem, né? Se a gente já vai com um pouquinho de aprendizado no evangelho, não facilita pra gente? Facilita, né? Porque em vez da gente ter que frequentar um curso de evangelização, não que a gente não queira fazer, né? Mas se a gente já chega lá com esse conhecimento, vocês há de convir comigo que é um passo que a gente dá, né? Opa, eu já entendo, já tenho entendimento acerca de um determinado assunto. Então eu vou dar mais um passo rumo à minha edificação, rumo à minha evolução. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Os cursos têm tempo marcado de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola são só para alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis, com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Vocês perceberam? Vão percebendo, né? Em todo o desenrolar da Patrícia, que o quê? A vida continua. A vida precisa continuar. Vejam bem, né? Patrícia desencarnou, passou pela enfermaria, né? Foi para a casa da avó. Agora a Patrícia já conheceu bem a colônia, fez amigos, está indo trabalhar. E cadê a avó? Que ninguém fala mais nada na avó. Então, o que eles deixam para nós em
intrínseco aqui, mas que nós estudantes já somos sabedores que a vida da avó também precisa continuar, né? A avó não vai ficar agarrada na Patrícia 24 horas. Da mesma forma somos nós aqui em relação aos nossos entes desencarnados. A vida aqui precisa continuar para que a vida dos nossos entes também possam tomar um curso normal. E na oportunidade pode saber que nós estaremos juntos. Ou em desdobramento, ou eles vindo nos visitar, né? Alguma forma, algum meio eles vão arrumar para poder estar dando um toquezinho, ou seja, olha, a minha vida continua aqui, mas eu não deixei de pensar em você. O amor permanece, eu estou apenas seguindo, assim como você deve seguir sua missão, para você chegar aqui vitorioso ou vitoriosa, né? Chegar aqui já com um determinado entendimento, para que você também possa dar um passo rumo à evolução, né? Nossa caminhada precisa continuar para quê? Para que nós possamos alcançar a educação moral que Jesus Cristo tem e estarmos, né, lá em cima na classe dos espíritos puros, né? Então nós teremos aí tudo melhorado, né? Planetas melhores, terra melhor, né? E a gente vai passar aí então a ver, né, o outro. Cada vez que a gente avança, a gente aprende a ver o outro, a ver a vida, a ver o todo de uma forma diferenciada. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que, após cursá-lo, querem continuar a estudar, podem ir para outras colônias maiores ou as colônias de estudo. São muitos que querem estudar? E ele responde, né? Infelizmente, não. Então, vejam bem, né? Reflexos aqui, reflexos lá, reflexos lá, reflexos aqui, né? Tem gente que gosta de estudar aqui no grupo? Muito pouco, né? Vocês podem ver que quando nós temos lives de estudo, são muito poucos, né? E não, a gente não precisa ir muito longe, não, né? Veja bem, o nosso grupo hoje está com 27.300 e alguma coisa, quase 27.400 pessoas, né? Então, a gente consegue visualizar dentro desse contexto todo quem de fato está para aprender, para ter entendimento, para ter equilíbrio. A gente consegue saber quem está aqui somente para ter notícias de uma forma desesperada, né? Que o mais certo é que essas notícias não vão chegar, né? Por quê? Porque nem você e nem seu ente tem equilíbrio para poder escutar, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto com vocês na questão de quê? Do entendimento, né? O entendimento, ele é necessário. Porque o entendimento, ele traz aceitação e equilíbrio. Então, é somente depois da aceitação e do equilíbrio que vocês vão aprender e ter uma visão diferente de tudo que nos cerca. Principalmente do desencarne. Enquanto as pessoas estão, vão aqui, vão lá, vão aqui, vão lá, pede aqui, pede ali, pede... nada, né, acontece. E se acontece, eu vou dizer, é um milagre muito grande, né? Por quê? Prestem atenção, né? Quem aí é estudante, né, da doutrina, as cartas, né, que Chico veio, passou, e tantos outros médios passam, né, as cartas psicografadas. Vocês já viram cartas psicografadas de pessoas muito desesperadas? A gente vê elas contando, né? Eu passei por isso, hoje eu estou assim, né? Mas você não vê, né? Ou então, às vezes pode ver na questão das reuniões privadas, né? Mas o que é muito raro também, você não vê, né? Uma carta, né? De um espírito totalmente revoltado. É muito difícil, né? Quando você vê e se chegar a ver,
Ela não é direcionada a uma determinada pessoa. Essa carta vem para nos mostrar ou nos dar um determinado aprendizado. Porque imagine bem, né? Se o ente querido não está equilibrado aqui na Terra, eu chego com uma notícia que vai desequilibrá-lo ainda mais. Olha aí a responsabilidade mediúnica diante de um determinado fato. Por quê? Porque aquela consequência que você acarretar no outro em detrimento de uma notícia, você divide com ele a responsabilidade. Ou você acata toda para si, se foi passada aí para você e você não deveria ter passado. Ou então se o mentor te passa e você passa. Por quê? Por isso é tão importante a questão de estudo para o médium. O médium precisa saber aquilo que ele vai enfrentar. Porque não é porque o Roberto chega e me fala uma coisa que eu vou de imediato reproduzir. Eu preciso, mediante daquilo que ele me fala, eu preciso refletir, né, para poder passar. Não se tratando, né, por exemplo, é toda notícia, Ana? Não. É para aqueles que não têm equilíbrio ou algo em relação a mim ou geral ou a casa espírita, né, são decisões. Por isso que quando um mentor chega e fala para mim uma coisa, assim como me deu a questão da casa espírita, né? Você tem a missão de edificar uma casa espírita. Eu já logo de pronto já disse, não, beleza, eu posso até me comprometer e tentar edificar, mas eu já falo que sozinha eu não faço nada. Por quê? Porque eu não tenho condição de fazer. E se eu não tenho condições de fazer, eu não vou me comprometer a fazer, não. Nós vamos te ajudar, beleza. Então eu espero, né, que ao final de tudo isso vocês me dêem direcionamento para eu poder saber o que fazer. Porque, ou seja, eu não estou sozinha nessa história, né? Eu estou entrando numa história, mas saibam que eu não estou sozinha. Então são responsabilidades, né, que a gente precisa aí de ter e de saber para a gente poder enfrentar uma determinada situação. Então, o estudo ele é necessário, o entendimento ele é necessário não só lá, mas às vezes, né, o entendimento maior que necessita é aqui, né? Eles estão lá tendo o amparo, mas quem está aqui não deixa, não dá sossego. E também não quer ir em busca de entendimento, não quer ir em busca de estudo, não quer ir em busca de se equilibrar. Eu quero notícia, quero notícia, quero notícia, quero notícia. E passa a ser um ciclo viciante. Por quê? Dá uma notícia hoje, não contenta com ela, de tarde que é outra. Dá uma notícia de tarde, também não vai contentar com ela. Depois que isso está errado. Isso só mostra o que? A pessoa não tem entendimento e nem equilíbrio nenhum. Está num desespero total. Ele não sabe nem que a vida precisa continuar. Ele não deixa nem o ente dele seguir. Ele quer notícia, ele quer carta de manhã, de tarde, de noite, amanhã, daqui 1 mês, 2. Como que ele está agora? E depois? Mas e depois? Por quê? Porque não tem entendimento. Porque se tivesse entendimento e tivesse equilíbrio, o desespero já teria sanado. E embora eu tivesse com a dor, né, estaria ali em prece e oração e deixaria as coisas seguir o curso normal. Né? Então é outra coisa também que as pessoas precisam refletir e não refletem. Né? Ana, eu quero isso, pelo amor de Deus, Ana. Não depende de mim nada. Às vezes, né? A resposta está em suas mãos. Né? Então, quem sou eu aí para poder ter controle, né? Sobre todos os desencarnes, sobre a vida de todos? Não, a gente não tem, infelizmente. Então, às vezes, a saída vem de vocês e vocês ainda não se depararam com isso. Não se atentaram para isso, né? Infelizmente não, aqui tudo é facilitado. Não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda uma parte somente dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimento.
Como são essas colônias de estudo? Chamo-las de colônias de estudo, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que, para os encarnados, seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Estas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudo, de pesquisa, e as moradias dos professores e alunos. Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, o que faço? Diga simplesmente que não sabe, que irá indagar para aprender, para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã. Aulas dadas por professores experientes que resolvem ou dão orientação a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la a Dona Dice, a coordenadora da ala D. Gente, quando ele fala para a Patrícia aqui, que a Patrícia pergunta para o Maurício, né, preocupada, e se eles me perguntarem uma coisa e eu não souber, né? E ele fala, diga simplesmente que não sabe, né? Então, é o que a gente fala aqui, né? Quando as pessoas falam assim, a gente pede determinada notícia, a gente faz prece para sonhar, a gente faz prece para se desdobrar, para estarmos com o ente querido, né? E nada acontece, né? Então, às vezes, né, as coisas a gente tem que entender, né, que apesar de nem tudo ser possível, né, a gente tem que entender o seguinte, nós aqui na Terra somos humanos, não, a gente não sabe tudo, não tem controle de tudo, né? Então não é porque uma pessoa está ali implorando, pedindo, né, que a gente vai inventar uma coisa que a gente não sabe, né? Então, eu ainda não consegui notícia, eu ainda fui em tantos lugares, não consegui uma psicografia, eu ainda não consegui isso, não consegui aquilo, né? Então, o que a gente tem que colocar em mente é isso, né? Que às vezes não se tem a resposta. E tem pessoas que preferem ser enganadas. Eu fui em tal lugar, eu recebi tal coisa. Eu fui em tal lugar, eu recebi tal coisa. E eles não se atentam a isso, né? Às vezes, né, é melhor o silêncio. Primeiro, para não desequilibrar ainda mais as duas partes. E segundo, para não sair jogando em cima das pessoas qualquer verdade. Esse não é o nosso papel, né? Então, vamos nos atentar a isso. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples, como toda escola, pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito orientadora. Dona Dice nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo. Mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas simplesmente. Entusiasmada, ela me mostrou o método que usa. Encantei-me com o método prático e simples de ensinar. Os planos de aula já estão prontos, muito bem elaborados. Observei Dona Dice. Fala da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava. Não me surpreendi. Aqui, a maioria sabe ler pensamentos, disse delicadamente. Nossa Senhora, hein? É tanta gente que vai ter que ter cuidado com o que pensem. E é tanta gente que vai estar dando mancada por lá, hein? Misericórdia. Principalmente aquelas, né? Que estão rindo na sua frente e alfinetando nas costas. Misericórdia. Vai passar um perrengue. Patrícia, amo ensinar. Amo o que faço. Amo esta escola. Venha, mostrarei esta ala a você. Todas as classes davam para o pátio. As salas são pequenas, no máximo para 15 pessoas cada uma. Isto para facilitar o aprendizado. Salas pequenas estão nessa ala. Há salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dice bateu em uma das classes. Esta é a sala que você vai trabalhar. A porta abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dice nos apresentou como também aos alunos.
Esta é Patrícia, que irá substituir Clóvis. Este é o professor que licenciará. Gostei deles e senti que eles gostaram de mim. Logo após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo. Você irá substituir Clóvis, que por motivos de família pediu licença. Estranhei com esse pedido de licença. Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não um sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. E quando fazemos, é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento. Pediu licença para ver se consegue ajudar o filho e os familiares encarnados. Um pedido assim é comum aqui. Sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período do seu trabalho. Então, olha lá, eles nos elucidando mais uma vez, né? Que a vida continua, o nosso trabalho continua, né? E aquilo é parado, é interrompido por um momento justo, né? Então, olha lá, 3 anos lá trabalhando, 3 anos ajudando, né? Fazendo, exercendo o trabalho por amor. E o que acontece? Ele pede licença porque o filho dele desencarnou, está lá na zona umbralina, ele vai ver se consegue ajudá-lo, né? E ela dá a Patrícia como exemplo a avó, para que Patrícia possa entender. A sua avó também tirou licença quando você veio, né? E o que ele deixa para nós também intrínseco, né? A sua avó tirou licença quando você desencarnou e agora a avó dela também continua aí seguindo a caminhada. Tudo bem organizado, não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa, li-os e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte lá estava, bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D, muito simpáticos, todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, se ofereceu para me ajudar e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas, né? Ela tá tímida igual é o seu Antônio? Eu acho que é o seu Antônio, né? Que eu disse ontem que tá lá tímido com o que vê, tá parecendo o seu Antônio. Vamos lá, da onde eu parei que eu já nem sei mais. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali não usamos o termo senhor e senhoras, nem eles me chamam de dona, tratavam-me por você. Só nos referíamos ao tratamento respeitoso, a dona disse. Iniciei a aula. Normalmente, tinha que repetir as explicações, corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó. Voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos e íamos em horário diferente. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, 20 anos. É inteligente, poetisa, temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado, que vem até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são na maioria bonitos. Acho que é por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. Segundo, porque os moradores são de paz, estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim lindas interiormente são agradáveis, portanto bonitas. Patrícia, fiz o curso que irá fazer. É maravilhoso, irá gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos. Ela não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história.
Vamos lá, a história de Lenita, né? Desencarnei há muitos anos. Fui assassinada. Foi bem triste e cruel. Sofri muito. Estava noiva. Amava e era amada. Ao voltar do trabalho à tardinha sozinha, um homem me rendeu, me amarrou, tampou minha boca e me levou para um local isolado. Me estuprou e me feriu com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas me desligaram e levaram-me para um posto de socorro. Então isso é o que é o socorro, né? Quando a gente fala, tá socorrido e amparado. Então o socorro vem, então primeiramente o que é o socorro? O socorro desligou os seus entes queridos e levou para o mundo espiritual. E chega lá, dá a ele todo o amparo que ele necessita. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei, não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus. Como não me levaram, fugi. Fui para a casa terrena. Decepcionei-me muito, né? Então vamos lá, estava socorrida e amparada, desejou voltar? Voltou. Por quê? Porque é respeitada a nossa força da vontade. Porém, um ato, uma consequência. Um ato negativo plantado, colheitas negativas. Então ela sai do mundo espiritual, volta para a terra, então começa um novo sofrimento. Decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensei. Já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Então, o que ela pede a Deus aqui? Então, se algum de nós, né? Vamos supor que nossa vida terrena vai findar-se agora. E nós vamos abrir nossos olhos espirituais e vamos nos encontrar em zonas umbralinas, ou vamos nos encontrar na terra vagando, ou sem entendimento dentro de casa. A hora que aquela ficha cair, passar um pouco, né, todo esse transtorno, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos ver que não estamos no lugar apropriado para nós, né? Ninguém mais te vê, ninguém mais está sentindo sua falta, ou seja, a vida continua. Embora tenha ali dentro da casa muitos que vão sentir a sua falta, eles não vão te ver e nada, né, vão poder fazer para mudar essa situação. Então, o que a gente faz? Então, se um de nós desencarnarmos hoje, eu já passo para vocês esse aprendizado, né? Nós vamos lá para um cantinho, vamos sentar, vamos mentalizar Jesus e pedir com sinceridade a misericórdia, né? A nossa vontade precisa vir de dentro. Não é um mero pedido, é uma súplica. Nós precisamos, né, tirar aquilo lá de dentro. É uma oração em forma de conversa que nós vamos fazer para nós mesmos. E aí vocês podem ter certeza que o socorro vai chegar. Porque Deus, ele é misericórdia, não é mesmo? Novamente fui socorrida, desta vez sem ilusão. Magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para me recuperar. Então vejam bem, né? Nada vai recuperando de um dia para o outro, né? Aquele que tem seu ente aí já com entendimento, né? E com aceitação, graças a Deus. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de outra existência, onde vi a ação que fiz para ter esta reação. Então, olha que importante, né? Vou até deixar grifado aqui para quando eu for ensinar para outras pessoas já estar pronto. Olha aqui para vocês verem, né? Ela precisou-se ter acesso em uma parte do plano reencarnatório dela, de uma outra vida, para ela entender
entender esse atual. Então, o que muitos pensam, não é Graça, um beijo. Então, o que muitos pensam, né? Me perguntam, Ana, por que uma pessoa é assassinada, né? Então, das duas, eu sempre falo, das duas, uma, né? Ou é dívida que vem trazendo e precisa ser sanada, ou são os caminhos que escolheram nessa existência que os levaram até uma determinada situação, tá? Então, das duas, uma aí. Fui no passado distante, olha lá, olha o porquê dela ter sido assassinada nessa vida, um ato que ela plantou lá atrás, numa outra existência. Fui no passado distante um mercador de escravas jovens e bonitas, negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Então, olha lá, né? Ela foi num passado distante, mercador de escravo, ou seja, num passado distante, ela reencarnou como homem, né? Pegava essas escravas jovens e bonitas e negociava para outros homens maus e de maus instintos. Então, o que acontecia? Aquele sofrimento que ela um dia expôs àquelas mulheres, ela estava ali agora diante daqueles mesmos sofrimentos. O que é isso? Nós já aprendemos isso, né? Numa outra oportunidade. Quando eu venho e sinto na carne aquilo que eu fiz o outro sentir, eu estou expiando, né? Passando na própria carne, sentindo, né? Na carne aquilo que eu fiz, ou seja, né? Um ato negativo, nós também já aprendemos isso, para quem ainda, né? Tá chegando agora, então, um ato negativo nosso, para que esse ato seja anulado diante da nossa existência, o que nós precisamos? Primeiro, arrepender, né? Depois, quando a gente não arrepender, né, gente? Olha eu também errando, né? Ter consciência, arrepender, né? E depois expiar, né? A gente precisa expiar, ou seja, viver, né? Aquilo que a gente fez o outro passar. Então, a gente arrepende, a gente expia, a gente pede perdão. Mas não é porque você fez um ato negativo, você se arrepende, né? Você vai lá, pede perdão, que está tudo certo. É necessário também que você passe na carne aquilo que você fez com que o outro passasse. Isso com pequenos atos tem acontecido muito ultimamente, presta atenção. Uma coisa que uma pessoa te faz aqui agora, daqui 2, 3 tempos, ela tá passando a mesma coisa que ela te fez passar, né? Às vezes você implanta uma tristeza no coração de um, você implanta um choro no coração de um, né? Aí você começa a caminhar, os dias vão passando, quando você vai lá na frente, você encontra outros que implanta tristeza, implanta choro no seu coração, assim como você implantou no coração do outro. Por isso, estarmos vigilantes às nossas ações é tão importante. E termos conhecimento daquilo que nos cerca e equilíbrio também é muito importante, né? Então, por isso que a Joana de Ângeles sempre falou, né? Ainda bem quando a gente é ofendido, né? A gente não é o ofensor, né? Porque quando você ofende, você cria-se aí, então, uma dívida. E quando você é ofendido, provavelmente você teve aí uma dívida sanada, né? Ou então o outro contraiu-se para ele uma dívida muito grande e cada dívida tem o seu retorno. Vamos continuar. Onde eu tô? Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. Mas quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Este irmão me tirou a vida física, sofreu muito. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida.
tanto sofreu encarnado como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo, ou seja, né? Se ele ainda sofre desencarnado, está onde? Em zonas umbralinas. Não pensou em ajudá-lo? Sim. Não faz muito tempo, pude com permissão tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá. Não aceitou nem me ouvir. Ao me ver, gritou que era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Meus instrutores me aconselharam a deixá-lo. Um dia ele entenderá e arrependerá com sinceridade e será socorrido. Oro muito por ele. Então, olha aqui o que aconteceu, né? Ela quis também fazer o quê? Estender as mãos para ele, né? Então, olha lá, um sujeito que, embora ela estava espiando, viveu por uma situação que ela precisava pagar, mas quando ela foi lá estender a mão para ele, ele achou ruim com ela, né? Entendeu tudo errado, né? Assim? Quando ele foi lá, ela foi lá, ele disse: a culpa é sua. Eu estou aqui porque a culpa é sua, né? Você pediu para Deus e ele me colocou aqui, como se ela tivesse esse poder, né? Então, ou seja, né? Provavelmente ele não tinha somente esse ato isolado, né? Que já é uma coisa muito grave, sim, né? Mas com certeza ele tinha mais coisas que o levou a estar ali naquele lugar, né? Então é mais uma vez o seguinte: você estende a mão, a pessoa não deseja suas mãos, você deixe ele quieto no cantinho dele, né? Porque Deus, ele é misericordioso e vai dar a ele oportunidade de se endireitar, de conhecer e ver, né, a verdade por detrás daquilo tudo, né, que ela estava tentando fazer, né? Ela era devedora, precisava passar por essa situação, né? Precisava, né? Mas a gente não sabe, né, qual é, né, a finalidade dele praticar esse ato, né? O que aconteceu? A gente sabe que ali existe um porquê, né? A gente conheceu aqui o lado dela, né, que ela estava espiando, necessitou passar por isso, e ele provavelmente, né, também um espírito muito primitivo que se dá, né, a esses papéis. Então, a gente conheceu a história dele, mas ele também está ali do outro lado, né? Não nos mostra essa história, mas nos mostra o nível de entendimento, né? Nos mostra o quão primitivo ainda é, o quanta falta de entendimento que ainda tem, né, mediante todos os fatos. Porque se ele fosse um espírito com mais entendimento, com mais equilíbrio e aceitação, né, era mais fácil para ele aceitar a ajuda dela, aceitar o perdão dela. Por quê? Porque o perdão liberta, né? Então, quando ela estava disposta a ir ali ajudá-lo, né, ele ia com certeza se sentir mais leve, e talvez aquelas palavras que ela levaria para ele poderia até ajudá-lo a sair dali, da onde ele se encontrava. Então vamos lá. Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela me elogiou a ele, né? Ou seja, né? Tá elogiando aí a pupila dele, a protegida, né? Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus horas. Receber meus primeiros bônus horas foi super agradável. Agora não iria depender mais da vovó, nem dos amigos para ir ao teatro, à sala dos computadores, lugares que gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-lo que fiquei orgulhosa. Foi como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável. Não ser peso, ser útil, poder colaborar é o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo. Trabalho é uma bênção, mas fiquei toda importante com meus bônus horas, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos uma ficção. E de fato, né? Para aqueles que adentram aí
a espiritualidade, eles falam, nossa, fulano tá doida, né? Da onde que tiraram isso, né? Nossa, nunca vi falar, esse pessoal viaja demais, né? Então é isso que Patrícia está dizendo, né? Tudo que narro poderá parecer a muitos uma ficção. Mas o que é a morte senão uma nova etapa da vida, né? Ou seja, nós temos vida aqui e vida lá. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que a nossa morada é lá e não aqui. Nós estamos mortos diante da nossa origem, né? Mas vivos para voltarmos, para nos restabelecermos. Então é isso que a gente precisa pensar e refletir como todo, né? Então nós encerramos aí o capítulo 13. Semana que vem nós vamos para o capítulo 14 e 15. Espero, né, ter levado um pouco de aprendizado, um pouco de reflexão, né, para vocês. Trabalhem em vocês a questão do egoísmo, trabalhem em vocês a questão do apego material, né? Eu ando até um pouco meio preocupada, mas não preocupada com vocês, né? Mas preocupada com uma pessoa que tem na minha família já idosa, mas muito materialista, né? Então eu fico pensando, meu Deus, o que será dela? Porque diante de um desencarne, o que a gente pode fazer? Na grande maioria das vezes, nada, né? Então a gente pega essas histórias e traz para nós, né? No seguinte ponto, né? Eu não quero ser dessa forma. Né? Eu quero me edificar, eu quero ser melhor. Então, às vezes, determinados tipos de pessoas que passam não só pela nossa família, mas no vínculo de amigo e tudo, tem coisas, né, que são aprendizado, né? Ou seja, ele me ensinou a não ser como ele. Por quê? Porque aquilo que ele me mostra ou aquilo que ele faz me gera uma determinada repulsa. E nessa repulsa eu consigo ver o seguinte, esse não é o caminho, né? Não é isso que eu quero para mim. Então vamos pensar nos nossos entes com menos egoísmo. Vamos pensar nos nossos entes, nos momentos felizes que nós passamos. Por quê? Porque nós não podemos mudar a realidade dos fatos, né? Hoje é aniversário de fulano, o que ele gostava de fazer? Vamos fazer em homenagem a ele, né? Vamos pensar nele naqueles momentos, né? Se é parabéns, ele gostava de parabéns, vamos cantar parabéns, né? Se ele gostava de uma determinada coisa, vamos fazer essa alegria em homenagem a eles, né? Tem muito ente desencarnado do outro lado sofrendo por conta das nossas atitudes. Então imagina bem, né? Eu não desejo jamais um ente meu sofrendo por um comportamento meu, né? O que é isso? Nós somos adultos, nós precisamos aí ter entendimento, nós precisamos nos equilibrar, né? E nos apegarmos, né? Eu não posso mudar a realidade. Eu vou ficar remoendo isso, arrastando isso até quando, né? Se deem a oportunidade de se edificarem, de ser melhores, né? Opa, essa vida que eu estou vivendo aqui está errada, eu não quero essa vida para mim. Eu não consigo sair dessa vida sozinha, eu vou buscar ajuda, né? A medicina terrena, psicológica, seja lá o que for, está aí para nos ajudar, né? A gente não solta a mão de Deus, né? Mas sem esquecer que nós estamos na matéria. E determinadas coisas não são legais. E além de não ser legais, não são normais. Né? Uma pessoa se aquietar diante de um estado não é normal. Né? Então busca ajuda. Né? Busca ajuda. A doutrina espírita, ela tem Jesus Cristo, né, como modelo. Então a gente tem que querer bem do outro, né? Jogar para cima quando necessário, né? Não é assim que se vive, não tá certo, tá errado. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa já tá ali naquele ciclo vicioso tão grande, né? Que para ela tá normal. E ela não consegue entender,
né? Então vamos estender a mão para o outro, vamos saber olhar o lado do outro, né? Se o outro quer ficar quieto, deixa ele quieto, né? Mas vamos nos procurar nos edificar. É esse o nosso propósito. Vamos pensar nos nossos entes com amor, com prece, com flor, com carta, com alegria, né? É isso que eles esperam de nós, para que eles possam ter paz para seguir do outro lado de lá, enquanto nós seguimos do lado de cá. Sem esquecermos jamais que o reencontro é certo, na hora certa. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês presentes. Que Deus abençoe e guarde cada um. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Natal tá chegando. Quem puder doar, né, uma cesta básica a um necessitado, que doe, porque tem muita gente precisando. Quem puder doar um agasalho, que doa, né? Doe. Tem muita gente aí desabrigado pelas chuvas, né? É uma coisa horrorosa, né? Pro lado aí da Bahia. Aqui em Belo Horizonte, alguns lugares também teve casas que caíram, lá do Vale de Jequitinhonha. Esse povo que sofre tanto, povo que sofre, viu? Né? Casas foram levadas, aqui chove muito, né? O tempo todo. Não só pelo espírito natalino, né? Porque o aniversariante do dia é Jesus Cristo, é ele que nós devemos exaltar, mas a gente tem que lembrar de estender a mão sempre, né? Que possível, tá bom? Então, se não posso comprar nada, beleza. Às vezes você tem uma blusa que você pode doar. Uma blusa em bom estado, né? Que dê para o outro usar. Não dispensando ao outro aí coisas rasgadas, furadas, né? Então, assim, vamos ser solidários. Não só no Natal, mas em todo o decorrer da nossa jornada. Vamos ser bons para nós e para os outros, né? Para que o ambiente em que a gente esteja nele inserido seja um ambiente de paz e de alegria. Eu, a cada dia que passo, tento ser assim, estar inserido num momento de alegria, de muita paz, aonde tem vibração alta, né? Alto astral, pode me chamar que lá estou eu, né? Mas ciente também que onde está lamentação, né? E pessoas que não estão propensas a crescer, eu tendo também a fugir, né? Então vamos ser melhores, né? Vamos trabalhar para que o mundo, para que a terra, né? Essa terra que está aí passando, né? Para a regeneração, para que nós ainda possamos, né? Pegar um pouquinho dessa solidariedade aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe, guarde, ilumine e proteja. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Até domingo. Creio que domingo eu ainda não sei, mas creio que o tema da nossa live será ação e reação, né? Trazendo para vocês um capítulo aí do livro também, Ação e Reação, né? Psicografia de Chico Xavier, texto aí de André Luiz, tá bom? Então nós vamos conversar a respeito. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite.